Luciano, eu lembro que na última quinta ou sexta-feira, a gente chegou até a comemorar uma ligação da governadora para o prefeito Álvaro Dias, não só para ele, a governadora ligou para vários prefeitos, principalmente da região metropolitana, tentando um entendimento sobre o decreto de restrições que ela iria baixar e que esperava o apoio dos prefeitos. No primeiro momento, a gente pensou até que o prefeito Álvaro Dias tinha se entendido com a governadora, mas um decreto dele do sábado mostrou que não. Pois é, Diógenes, mais uma vez bom dia aos ouvintes do Jornal 96, e isso causou, Diógenes, um tumulto absurdo na cidade de Natal. Isso começou na sexta-feira à noite, tá? Para o nosso ouvinte entender, as duas grandes diferenças entre o decreto do governo e o decreto da Prefeitura de Natal dizem respeito aos horários e permissões de funcionamento de alguns segmentos. O decreto da governadora institui um toque de recolher a partir das 20 horas, de segunda a sábado, e nos domingos um toque de recolher do dia inteiro, né, a partir das 6 da manhã até as 6 da manhã do outro dia, da segunda-feira. Então, na sexta-feira à noite já havia um conflito aí, né? O que estava posto até então era que o toque de recolher era às 22 horas, e aí podiam funcionar bares e restaurantes até esse horário. As forças de segurança do governo foram para as ruas, fecharam bares e restaurantes com base no toque de recolher, e a Prefeitura de Natal não se pronunciou, nem para dizer que ia concordar, nem para dizer que não ia concordar, não editou o seu decreto, sequer fez aquele vazamento maroto para a imprensa de uma versão prévia do decreto, nada. E houve, claro, obviamente, uma enorme movimentação do setor empresarial, que está sofrido, setor empresarial, principalmente setor turístico, que tem apanhado bastante durante a pandemia, tem sofrido, são mais de 40% das empresas já fechadas, deve haver um tumulto muito grande, um fechamento muito grande de empresas, isso é uma outra questão. A grande questão é que, além desse tumulto, dessa confusão na sexta-feira à noite, no sábado, Diógenes, por pura desinformação, a população correu para os supermercados. Houve fila, houve aglomeração, houve gente demais nas lojas, porque não havia uma certeza de se os supermercados iriam funcionar no domingo. Embora, desde sempre, se entenda que supermercado, assim como farmácia, por exemplo, é serviço essencial. Então, mas a população, no temor, nessa indecisão, nessa indefinição, correu para os supermercados. Tivemos o sábado inteiro sem nenhum pronunciamento da Prefeitura de Natal. Somente ali por volta das 17h30 houve aquele vazamento maroto para a imprensa, né? Solta-se aí uma primeira versão do decreto e alguns blogs, alguns blogueiros publicam e aí se sente o pulso e começou a circular essa primeira versão do decreto que dizia novamente que bares e restaurantes, por exemplo, poderiam funcionar até as 22 horas na capital. Obviamente que havia aí um choque, né? Se há um toque de recolher decretado pelo governo do estado às 8 horas e a Prefeitura de Natal, seguindo o que determina o STF, é verdade, decide legislar e colocar que podem funcionar esses bares e restaurantes até as 22 horas, bares e restaurantes resolveram funcionar até 22 horas e, mais uma vez, houve constrangimento, em alguns casos, truculência e desinformação da própria polícia, viu, Diógenes? Teve polícia fechando farmácia em bairros periféricos de Natal. Farmácia, que é serviço essencial, chegou a se tentar fechar, a polícia tentar fechar, ou seja, a própria polícia estava desinformada. Como é que a população podia estar informada, né? E aí, mais uma vez, tivemos uma noite de muito tumulto, de bate-boca, de clientes constrangidos, de empreendedores constrangidos, e veio o domingo e mais uma vez a cena se repetiu. Quem tentou sair para almoçar, para tomar uma cerveja num bar, num restaurante, não pôde porque os bares e restaurantes foram visitados pelas forças policiais e foram fechados. É lamentável, Diógenes, que isso tudo esteja acontecendo desta forma. Os próprios empresários
esses que estão mais sofridos, que estão se vendo obrigados a desempregar pessoas, a fechar suas empresas, eles reconhecem o momento de gravidade que a gente vive. Agora, só que não dá, de hoje, para continuarmos vivendo essa indefinição, essa falta de união entre os poderes públicos. E você registrou muito bem no início do comentário que a governadora Fátima Bezerra, e aí cabe aqui um aplauso a ela fez o primeiro gesto, ela teve o primeiro gesto. Ela ligou para o prefeito Álvaro Dias, participaram representantes do prefeito Álvaro Dias de conversas com a área técnica do governo, mas na hora de editar o decreto, a coisa não funcionou. Infelizmente, mais uma vez, sofrem a população, o setor produtivo e todos nós que ficamos sem entender direito o que deve ser feito. Diante das informações, Luciano, que você nos traz, isso só me reforça a ideia de que já há uma disputa em relação a 2022 em andamento. A governadora faz uma coisa, o prefeito faz outra ou tenta fazer algo diferente para marcar uma diferença de ações, principalmente no bojo dessa pandemia. A gente sabe, eu já comentei aqui, que o prefeito Natal é candidatíssimo a governador em 2022. A governadora candidata à reeleição. Então, em meio às ações da pandemia, a gente vê esse embate político que fica cada vez mais claro, cada um tentando mostrar o que faz. É só a gente acompanhar a propaganda, tanto do governo como da prefeitura, que a gente constata já esse embate em torno de 2022. E isso é extremamente preocupante, Diógenes, porque quem olha muito lá na frente não vê onde está pisando. Quem olha muito para 2022 não consegue enxergar as necessidades e as prioridades de 2021. A própria população já começa a não discutir mais qual é a medida que está mais acertada do ponto de vista sanitário, por exemplo, ou até do ponto de vista econômico que seja. Já começa a haver um fla-flu aqui, exatamente como acontece no plano nacional. Começa a se discutir se é Fátima ou se é Álvaro que está correto. E não é essa discussão, não pode ser essa discussão, Diógenes. Hoje já estão aí números divulgados pelo Laís, que é da UFRN, mostrando, por exemplo, que a Grande Natal é o epicentro dos novos casos de Covid. Algo em torno de 29% dos novos casos nas últimas 2 semanas foram registrados na Grande Natal. É óbvio demais isso, é aqui que está a maior população, né? Mas essa guerra de números, essa guerra de marketing, é exatamente para tentar dizer quem está certo, ou para tentar mostrar quem está certo ou quem está errado. Eu acho, eu daqui do meu cantinho, humildemente, eu mais uma vez parabenizo a governadora Fátima Bezerra porque fez um gesto, mas faço um apelo aos dois. Governadora e prefeito precisam conversar e se entender sobre as medidas que podem fazer com que o estado do Rio Grande do Norte, e Natal em particular, atravessem da maneira menos traumática possível mais esse pico da pandemia, mais esse pico da Covid. É preciso preservar vidas, é preciso, dentro do possível, preservar empregos, preservar empresas, é preciso agir com responsabilidade e espírito público. Isso é fundamental para os dois. E eu complemento tudo isso que você disse, Luciano Kleber, lembrando que eles precisam conversar de forma aberta e sincera. Não é mandando representantes para uma reunião que entram mudos, saem calados, para depois fazer diferente, não. É preciso que eles conversem, tenham um entendimento. Inclusive, o prefeito Natal tem toda a possibilidade de divergir. É um direito dele divergir, apresentar os pontos e tentar se entender com a governadora. Agora, não dá para a governadora fazer uma coisa, o prefeito outra. Eu lembro, há uns 15 ou 20 dias, o prefeito disse que não ia fechar nada. Gravou um vídeo, jogou nas redes sociais, 4 dias depois fechou inclusive as praias. Né? Então, ele mesmo, o prefeito Natal, ele sempre tem recuado quando vê que existe a necessidade, e isso é importante. Ninguém pode ser rígido nas suas decisões. A gente tem que ir de acordo com as evidências, as consequências. Né? E é preciso lembrar uma coisa, não é abrindo só hospital de campanha, enfermaria, que a gente vai enfrentar essa Covid, não. Não temos UTI, não temos respirador
pode faltar oxigênio nos hospitais, isso já aconteceu em várias cidades do país, e nossa rede hospitalar, tanto pública como privada, essa rede hospitalar já está esgotada, com mais de 90% dos leitos ocupados. Então, não dá para brincar com isso. É preciso que nossas autoridades se entendam, Luciano Kleber. Olha, o governo vai barrar novo decreto, aliás, novo cadastro para receber o auxílio emergencial. Por que, Luciano Kleber? Diógenes, há uma expectativa muito grande em relação a esse novo auxílio emergencial. Já começa, inclusive, a haver uma queda de braço do governo com o Congresso Nacional. O governo tem sinalizado uma média de R$250 para cada parcela desse auxílio. Já há um movimento no Congresso para deixá-lo em R$600. Esse é o primeiro problema. O novo cadastro é pedido porque, vamos lembrar sempre que no ano passado foram cerca de 60 milhões de beneficiários com auxílio emergencial. Para este ano, a expectativa é de pouco mais de 19 milhões, ou seja, é uma queda muito grande nesse número. Então, há quem defenda que haja um novo cadastro, porque entende-se que há pessoas que efetivamente precisam e que não estão no cadastro atual que elegeu aí esses 19 milhões. Mas o governo diz que não vai fazer isso, porque sabe muito bem que tem uma limitação muito grande no cofre, viu, Diógenes? Pois é, e a PEC, a proposta de emenda constitucional, que já foi aprovada no Senado, vai ser votada na Câmara dos Deputados na quarta-feira, e a expectativa é de votação em 2 turnos para liberar o governo, de uma vez por todas, para retomar o auxílio emergencial, Luciano. Uma votação na quarta, outra votação na quinta, Diógenes, primeiro e segundo turnos. E aí deve haver aí essa movimentação a qual eu me referi, alguns membros do Congresso apontando na direção de estipular um auxílio em R$600, lembrando que lá no início, o que o governo Bolsonaro pensava em termos de auxílio era R$300. Foi o Congresso que elevou esse auxílio para R$600. Olha, eu acho que a previsão vai ser essa mesmo, votação na quarta e na quinta, mas há um esforço para votar tudo na quarta-feira, Luciano Kleber. Eu acredito que vai acontecer isso. Quarta-feira vota o primeiro turno e na quinta o segundo turno, mas há um esforço para tentar votar em 2 turnos na quarta-feira. Luciano, as mulheres estão à frente de 32% dos negócios no Rio Grande do Norte. Isso é pouco ou é muito? É um número considerável, Diógenes, e esse comentário é muito mais para deixar nossa homenagem, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, você já abriu o jornal deixando sua homenagem, eu quero deixar também minha homenagem às mulheres da minha vida, né? As Anas da minha vida, Ana Júlia, minha mãe, minha saudosíssima mãe, Ana Paula, minha esposa, e Ana Luísa, minha filhota mais nova, que são as flores dos meus dias, e elas hoje representam, Diógenes, 32% dos empreendedores do Rio Grande do Norte. É um número considerável, é um terço, mas aí a gente precisa sempre registrar o seguinte: elas continuam ganhando bem menos, Diógenes. Mesmo como empreendedoras, as mulheres potiguares têm, em média, um rendimento próximo de 1 salário mínimo, enquanto que os homens, na mesma condição de empreendedor, Diógenes, conseguem faturar até 2 salários mínimos, em média, por mês. É um cenário ainda de muito preconceito, de muitas barreiras extras que as mulheres precisam atravessar, mas nós estamos com elas, que elas cada vez mais consigam mostrar que não são melhores nem piores do que ninguém. Falou bonito, Luciano Kleber, falou bem. A coluna de Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma. Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste, Diógenes. São mais de 800 lojas, e você que está nos ouvindo pode olhar que tem uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Luciano Kleber, até amanhã com as notícias da economia. Até amanhã, um grande abraço.